Durante uma missão para capturar o criminoso mais famoso do México, um grupo de soldados das forças especiais é atacado e todos acabam sendo contaminados por uma substância que transforma qualquer ser vivo em zumbi. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet e hoje nós recapitularemos a história do filme SOZ, Soldados ou Zumbis, de 2021. Então preparem-se, é hora do recap! Na fronteira entre o México e os Estados Unidos, um grupo de imigrantes mexicanos tenta fugir do país, mas um deles é atacado por um policial zumbi. 2 dias antes, em uma base militar do Novo México, Augustus está em seu laboratório trabalhando em uma pesquisa que mudará o futuro de toda a humanidade. De repente, ele recebe a visita do Coronel Murdoch e é informado de que a senadora fará uma visita ao laboratório para saber sobre o andamento do projeto. Em uma penitenciária no México, Alonso é recebido com grande alegria por seus colegas detentos, que estão reunidos para comemorar o seu aniversário. Naquela tarde, o homem pretende conquistar a sua tão sonhada liberdade e percebe que há um novo segurança trabalhando na prisão. Preocupado com a possibilidade de ser pego em uma emboscada durante a fuga, Alonso entrega um copo de bebida para o policial e aproveita para conversar com ele. Do lado de fora da penitenciária, uma jornalista chamada Lilia aguarda o momento em que Alonso será extraditado para os Estados Unidos e relembra aos telespectadores que ele foi preso há 4 anos enquanto jantava em um restaurante. Mesmo na prisão, muitos dizem que o homem continua comandando seu império do crime e recentemente declarou guerra contra seu cartel rival, os Apóstolos. Minutos antes da extradição, um grupo de soldados de elite, liderado por Rafael, se prepara para transferir o detento mais perigoso do México. Enquanto isso, na base militar, Augustus apresenta sua mais nova pesquisa para a senadora Lapsley. O cientista está construindo um soro baseado no DNA de uma espécie de formiga para criar um exército de super soldados que atacam e eliminam tudo que vem pela frente. Sua ideia é transformar um soldado comum em uma máquina mortífera implacável. Dessa forma, os Estados Unidos poderão garantir sua vitória em qualquer guerra. Como 90% do DNA dos suínos é idêntico ao dos humanos, Augustus decide usar esses animais como cobaias para os seus experimentos. Mas o resultado não sai como esperado e o leitão acaba morrendo. Decepcionada com o andamento do projeto, a senadora vai embora e dá uma semana para que o cientista desenvolva um soro que funcione. A pedido do coronel, Valência leva os leitões sem vida para longe da base e se prepara para enterrá-los. Nesse momento, ela percebe que um dos leitões conseguiu sobreviver e fica feliz por poder libertá-lo. Enquanto isso, na penitenciária, alguns visitantes aguardam para ver seus familiares. E Lilia arranja uma distração para entrar na prisão sem ser notada. Faltam poucos minutos para que Alonso seja transferido para uma penitenciária nos Estados Unidos, quando o policial novato invade sua cela e atira na cama do detento. Porém, o criminoso estava escondido esperando por ele e consegue desarmá-lo. Os dois homens então iniciam um duelo e trocam alguns socos. Mas no final das contas, Alonso consegue se livrar do guarda. Enquanto isso, Lilia está a caminho da cela de Alonso, pois tem esperança de conseguir entrevistar o criminoso mais famoso do México. Quando os soldados chegam para escoltar o demente para fora da prisão, descobrem que ele atacou um policial e fugiu. Imediatamente, um alarme é acionado e os soldados iniciam uma busca por Alonso, que a essa altura está fugindo de moto por uma passagem subterrânea. Naquela tarde, um coiote faminto encontra os leitões que foram descartados da base militar. Porém, em vez de devorá-los, o animal acaba se tornando a presa. Ao investigar a cela de Alonso, o comandante do grupo de soldados de elite encontra o esconderijo por onde o homem escapou e decide ir atrás dele. Após uma longa viagem pelo túnel subterrâneo, Alonso reencontra todos os membros de sua gangue que estão lá para recebê-lo. Ele então conta que quase foi eliminado por um homem que foi enviado pelo cartel rival, mas por sorte conseguiu escapar. Ao reencontrar o seu filho, Alonso se emociona e pede um abraço ao garoto, mas Lucas não demonstra ter nenhum tipo de afeto por ele. Depois de receber a notícia sobre a fuga, os agentes do DEA também iniciam uma jornada para encontrar e prender o criminoso.
O que ninguém imagina é que ele e seus capangas estão construindo uma armadilha para eliminar os oficiais que tentarem encontrá-lo. Depois de armar as bombas, os criminosos vão embora e os leitões entram no túnel subterrâneo, pois sentem o cheiro de carne fresca. Minutos depois, os soldados chegam ao local onde as bombas foram plantadas e acidentalmente provocam uma explosão. Por sorte, todos conseguem sobreviver, mas precisam encontrar uma saída antes que o teto desabe sobre eles. Porém, antes que a equipe pudesse dar início ao plano de fuga, os leitões zumbis aparecem e atacam os soldados, devorando cada um deles. Após alterar alguns componentes da fórmula, Augustus aplica o soro em uma nova cobaia, e novamente o leitão não sobrevive. No entanto, quando o cientista sai da sala, o animal se levanta e usa toda a sua fúria para se libertar da jaula. Em seguida, devora os outros leitões que também estão presos na sala. Nessa hora, Augustus escuta o barulho e retorna para o laboratório. Quando percebe que o soro funcionou, ele chama o coronel para informar que sua pesquisa está quase completa. Suspeitando que as outras cobaias também não estavam mortas, o cientista diz que precisará delas de volta e se voluntaria para acompanhar Valência nessa missão de captura. Horas depois, Alonso e seus capangas chegam ao destino final, e o criminoso se sente muito feliz ao reencontrar seu primo. Após serem contaminados pelos leitões, os soldados acordam famintos e apresentando os mesmos sintomas dos animais que foram descartados do laboratório. O grupo então sobe para a superfície e inicia sua caçada. Na manhã seguinte, Valência e Augustus retornam ao local onde os leitões foram deixados, e juntos conseguem capturar o último sobrevivente. Na tentativa de descobrir o paradeiro de Alonso, Joe e um agente especial vai encontrar Nico na penitenciária federal de Beaumont. Ele sabe que o detento costumava ser o melhor amigo de Alonso, e por causa dele, Nico está apodrecendo na prisão. Sendo assim, Joe propõe um acordo e oferece a liberdade de Nico em troca de informações sobre como encontrar o criminoso. Enquanto isso, no deserto do Novo México, os soldados zumbis devoram todas as criaturas que encontram pela frente, até mesmo serpentes venenosas. Depois que seus superiores descobriram que Lilia invadiu a penitenciária para tentar entrevistar Alonso, a mulher foi demitida e perdeu seu cargo de jornalista. Quando estava prestes a voltar para sua cidade natal, Lilia descobre que o diretor Contreras deseja falar com ela. Assim que a encontra, o homem oferece 2 milhões de pesos para que a jornalista o ajude a encontrar Alonso. No entanto, Lilia recusa a proposta e afirma que jamais faria negócios com Contreras. Porém, ela muda de ideia quando o diretor ameaça prendê-la e decide cooperar com a investigação. Enquanto abastece seu carro, Lilia recebe uma ligação de Alonso, pois o homem viu um vídeo que ela postou na internet e aceita dar uma entrevista. Na base militar, Thompson se aproxima da gaiola na qual o leitão está sendo transportado e acaba tendo seu dedo mordido por ele. Rapidamente, a infecção se espalha por todo o seu corpo e ele começa a se contorcer. Ao ver o estado do soldado, Augustus decide algemá-lo em uma maca em seu laboratório e tenta ajudá-lo a recuperar a consciência. Porém, Thompson acaba morrendo e de repente acorda como um zumbi. Enquanto aproveita suas férias na chácara com seu primo, Alonso tenta se reaproximar do seu filho e dá um drone de presente para o menino. A única regra é que Lucas não pode ultrapassar o muro, mas ele não dá ouvidos ao seu pai e a primeira coisa que faz é voar para fora da fazenda. Quando o drone perde o sinal, Lucas decide correr pelo deserto para ampliar o alcance da máquina e flagra os soldados zumbis. Após eliminar o velhote, as criaturas vão atrás dos outros imigrantes e os devora. Nem mesmo a mulher grávida consegue escapar das garras desses monstros. Enquanto Lucas vai atrás do drone, Alonso encontra um dos membros de sua gangue tentando enviar uma mensagem para os apóstolos através de um pombo-correio. Antes que a ave fosse solta, o criminoso a elimina com um disparo e vai atrás de Pelotas. O homem acaba de perder um dedo e está sangrando, mas mesmo assim tenta escapar. Ao ouvir a troca de tiros, os capangas que estavam na casa correm para fora e encontram Alonso, mas a essa altura Pelotas já conseguiu fugir. O traidor pretendia revelar a localização do líder de sua gangue para o chefe dos apóstolos, e Alonso percebe que o profeta não desistirá de encontrá-lo. Para evitar que seu inimigo descubra sua localização, ele decide continuar a busca por Pelotas.
mas seus capangas o aconselham a retornar para a fazenda para tratar o seu ferimento. Enquanto Alonso volta para a chácara, Sierra e os outros vão atrás do traidor. E Perro corre pelo deserto à procura de Lucas. Quando percebe que seu filho não está na casa, Alonso decide sair em busca dele. E Pelotas retorna para a chácara após despistar seus inimigos. Depois de estancar o sangramento, o homem usa uma das saídas subterrâneas para escapar, mas acaba sendo seguido. Nesse momento, Lucas encontra o velhote que acaba de ser mordido e percebe que há algo errado com ele. Assustado, o menino decide correr e quando estava prestes a ser capturado, Perro aparece e atira no monstrengo. Porém, a criatura continua viva e ataca Perro quando ele menos espera. O garoto tenta ajudá-lo e joga uma pedra no zumbi, então Perro aproveita a distração para golpear sua cabeça e finalmente consegue eliminá-lo. O problema é que o homem já foi contaminado e ao perceber que há algo errado com seu corpo, ordena que Lucas vá embora. Minutos depois, o menino encontra seu pai e implora que ele ajude Perro. Porém, quando chega ao local do ataque, eles descobrem que o capanga está morto e Lucas entra em pânico. Desde que seu pai foi preso, foi Perro quem cuidou do garoto, e agora ele sente que ficará sozinho outra vez. Antes de partir, Lucas se despede de seu amigo, e nesse momento Perro se levanta e agarra o menino pelas pernas. Ao notar que seu filho está em perigo, Alonso começa a atirar e elimina o zumbi com inúmeros disparos. O garoto então conta que Perro salvou sua vida, mas foi mordido pelo homem selvagem que estava tentando capturá-lo. Quando nota que um dos capangas de Alonso está atrás dele, Pelotas arranja uma distração para atacá-lo e consegue eliminar seu ex-companheiro. Em seguida, ele continua caminhando pelo túnel e após abrir um portão, encontra um homem suspeito. Acreditando que aquele é mais um dos capangas de Alonso, Pelotas o ameaça e aponta sua arma para ele. No entanto, outras criaturas aparecem e o traidor acaba sendo cercado. Rapidamente, o comandante Rafael se aproxima e ataca Pelotas, transformando-o em mais um membro do seu exército zumbi. Enquanto isso, o soldado Thompson continua preso dentro do seu próprio corpo, lutando contra a infecção. Graças aos medicamentos administrados por Augustus, ele não se transformou completamente, mas também não é mais humano. No caminho de volta para a fazenda, Alonso encontra Sierra e Lucas tenta explicar para eles que Perro foi transformado em um monstro. Porém, seu pai escolhe acreditar que o homem decidiu traí-lo, assim como Pelotas. Nesse momento, Joey e Nico estão a caminho do esconderijo de Alonso e decidem parar na estrada para tirar a água do joelho. Enquanto conversam, Joey começa a desconfiar de que Nico não sabe onde seu cunhado está escondido e ameaça atirar nele. Após atacá-lo, o agente se certifica de que Nico sabe onde está indo e de fato pretende ajudar a capturar Alonso. Na base militar, Augustus continua realizando experimentos com o corpo de Thompson e agora tenta fazê-lo seguir suas ordens. Ele explica que o soldado perdeu em função cerebral ganhou em controle muscular e força física. De repente, enquanto está sendo obrigado a seguir as ordens do cientista, Thompson consegue se libertar e ataca todos aqueles que se colocam em seu caminho. Na tentativa de impedir que seu colega espalhe a contaminação para outras pessoas, Valência toma a difícil decisão de eliminá-lo com um tiro na testa. Quando percebe que acabou de perder a única amostra humana que tinha para realizar seus experimentos, Augustus fica furioso e ordena que encontrem outra cobaia para que ele possa dar continuidade à pesquisa. Ao chegar em casa, a situação do criminoso começa a piorar, pois o ferimento causado pela bala ainda não foi tratado. Após receber os cuidados necessários, Alonso descobre que havia outros homens selvagens no deserto, pois Lucas conseguiu detectar imagens deles através de seu drone. Sendo assim, o criminoso ordena que Sierra e os outros vão atrás deles e os capturem vivos para que possam ser interrogados. No aeroporto dos Estados Unidos, Lilia é recebida por Dávila, primo de Alonso, e descobre que é ele quem irá levá-la até o local da entrevista. Durante o trajeto, o médico percebe que eles estão sendo seguidos e toma um caminho diferente para despistar o perseguidor. Dessa forma, ele consegue tempo para pedir que Lilia deite-se na estrada e finge estar morta quando o homem que a seguiu aparecer. A mulher está confusa, pois não percebeu que estava sendo seguida desde o aeroporto no México. Mesmo assim, ela segue as orientações de Dávila e se deita no chão. Minutos depois, o segundo veículo aparece e o médico o atropela, causando um grave acidente.
Quando o homem sai do carro, Lilia o reconhece e afirma que ele trabalha para Contreras. Então, imediatamente, Dávila dá um jeito de se livrar dele e em seguida eles continuam seu caminho até a chácara. Conforme mais pessoas vão sendo infectadas, maior o exército zumbi se torna. E até agora, ninguém além de Lucas se deu conta da existência dessas criaturas. Naquela noite, enquanto Alonso dorme, o menino percebe a presença de alguém nos arredores da casa e pega uma arma para se defender. Como seu pai está se recuperando, Lucas decide não acordá-lo e vai enfrentar o possível monstro sozinho. Porém, ao ouvir a voz do garoto, Perro foge e Lucas retorna para casa a fim de cuidar do ferimento de seu pai. Aos poucos, os dois estão se aproximando e Alonso está disposto a fazer de tudo para reconquistar a confiança de seu filho. Seguindo as exigências de Augustus, o coronel envia Valência e os outros 2 soldados para procurar novas cobaias humanas para participar da pesquisa. Quando se aproximam da fronteira, o trio encontra Sierra e seus homens e tenta capturá-los. Porém, ao ver a polícia da fronteira se aproximando, os homens tentam fugir e acabam sendo perseguidos. Após retornarem ao seu veículo, os soldados atropelam um dos zumbis e o sargento Smith sai para verificar o que aconteceu. Ao ver seu parceiro sendo atacado, os outros oficiais saem do carro para ajudá-lo a se livrar daquelas criaturas. No entanto, após a batalha, Valência se torna a única sobrevivente. Quando percebe que aqueles monstros devoram humanos, ela entra no veículo para retornar à base e relatar sua descoberta. Graças ao acidente premeditado que causou ao seu perseguidor, o carro de Dávila para de funcionar no meio da estrada. E a dupla precisa caminhar para chegar ao seu destino. No entanto, depois de alguns minutos de caminhada, eles percebem a presença de um veículo se aproximando e o padre que o dirige oferece uma carona para o casal. Após várias horas de viagem, Joey decide fazer uma pausa para descansar e Nico revela o que aconteceu entre ele e Alonso. Há 4 anos, os 2 amigos estavam em um quarto de hotel aguardando um cliente chegar para receber uma mercadoria roubada. Enquanto Nico usava o banheiro, Alonso o delatou e ele acabou sendo preso naquela noite. Como estava sob efeito de substâncias ilícitas, o homem não se lembra que foi o próprio Joey quem o capturou. Porém agora Nico recupera suas memórias e fica furioso, mas precisa conter sua raiva se quiser recuperar sua liberdade. Mesmo depois de perder a vida, o corpo de Thompson continua sendo útil para Augustus, que decide abrir o soldado para avaliar o estado de seus órgãos. Enquanto analisa o corpo, ele descobre que houve o crescimento de um segundo coração e se considera um grande gênio por ser o criador do composto que causou aquela anomalia. No meio do deserto, Sierra e seu companheiro são surpreendidos pela chegada de Perro e outro zumbi. Ambas as criaturas tentam atacá-los, mas Sierra não é capaz de atirar contra seu parceiro e por conta disso, Flaco acaba sendo eliminado. Quando está prestes a sofrer um ataque, o homem decide atirar e em seguida tenta capturar o monstrengo. Após amarrar Perro, Sierra o arrasta até a traseira de sua caminhonete e vai embora, deixando o corpo de Flaco para trás. Em seguida, Sierra retorna para a chácara e Alonso fica impressionado ao ver Perro vivo após levar tantos tiros. Nem mesmo o disparo que destruiu parte de sua cabeça foi capaz de eliminá-lo. Ao descobrir que aquela criatura eliminou Flaco com suas mordidas, Alonso começa a acreditar na teoria de seu filho. Naquela manhã, Joey aluga um helicóptero para conseguir chegar mais rápido ao local indicado por Nico. Enquanto isso, os outros zumbis continuam se organizando para atacar a mansão do criminoso e estão cada vez mais perto de concluir o seu plano, pois agora Flaco entrou para o bando. Depois de quase ser eliminada, Valência retorna para a base militar e reporta tudo o que viu durante sua última missão. A mulher conta que os monstros que encontrou tinham um olhar igual ao do sargento Thompson. E Augustus entra em desespero ao descobrir que outras pessoas foram infectadas pelo soro que ele desenvolveu. Após ouvir o relatório, o coronel ordena que Valência guie um grupo de soldados até o local onde os zumbis foram encontrados e elimine todos eles. Apesar dos pedidos de Augustus para levá-los vivos ao laboratório, Murdock afirma que a única forma de conter essa contaminação é exterminando todas as vítimas. Decidido a ver os outros infectados com seus próprios olhos, Augustus convence o coronel a deixá-lo participar da caçada zumbi, e Valência os guia até o local do ataque.
Mais tarde, Lucas decide fazer uma visita a Perro e tenta se conectar com ele. O garoto acredita que seu amigo apenas está doente e precisa de tratamento. Então tenta se comunicar com ele, mas decide fugir quando Perro tenta atacá-lo. Quando Dávila e Lilia estão prestes a chegar na chácara, Flaco aparece na estrada e ataca o padre. Apavorado com a selvageria do rapaz, o casal decide fugir, deixando Humberto para trás. No entanto, o desespero faz com que Lilia bata o veículo e o segurança da fazenda escuta o barulho do acidente. Imediatamente ele informa Alonso sobre a situação e, através de um binóculo, o homem vê Flaco tentando atacar o seu primo. Quando Dávila estava prestes a ser eliminado, Lilia aparece e elimina o zumbi com uma pistola. Nessa hora, Alonso e Sierra chegam ao local e, após se apresentar para a jornalista, o criminoso leva os dois para sua casa. Quando chega em um local seguro, a mulher exige respostas e pergunta como aquelas pessoas ficaram daquele jeito. A teoria de Alonso é que os apóstolos desenvolveram uma nova substância que faz com que as pessoas percam a sanidade. Mas Lilia está convencida de que nenhum cartel é capaz de criar algo assim. De repente, Lucas aparece e afirma que Perro e Flaco estão doentes e foram infectados por algum tipo de raiva que é transmitida pela mordida. Mais uma vez, o menino tenta se comunicar com seu velho amigo, mas Perro consegue se libertar das correntes e corre em sua direção. Sendo assim, o garoto precisa se defender e toma a difícil decisão de eliminar Perro com vários tiros. Ao ouvir os disparos, Alonso corre ao encontro de seu filho e ambos veem um helicóptero se aproximando da fazenda. Imediatamente, todos os homens se preparam para atirar, porém um zumbi aparece bem na hora e arremessa uma rocha na aeronave. Após o ataque, Joey perde o controle do helicóptero e acaba sofrendo um acidente. A dupla cai dentro dos muros da chácara e, nesse instante, Alonso e seus capangas escutam um grito de guerra dos zumbis. Então, Sierra e os outros pegam suas armas e saem da casa para enfrentar as criaturas. Muitos de seus parceiros acabam morrendo em combate, mas estão decididos a levar aqueles monstros junto com eles. Durante a guerra, Alonso e seus familiares se escondem dentro da casa junto com a jornalista, enquanto Joey e Nico continuam presos dentro do helicóptero. Depois de sair da aeronave, a dupla é cercada pelos monstros, mas Nico rouba uma arma e consegue se livrar deles. Enquanto procuram pelos zumbis, o coronel e seus soldados encontraram a fazenda e Murdock percebe que está acontecendo uma guerra. Nesse instante, a mansão é invadida e o quarteto precisa se esconder. Alonso fica à espreita em meio aos brinquedos de Lucas e quando o zumbi aparece, ele atira. Porém, a criatura continua viva e consegue capturar o criminoso. Então, Lucas aparece e tenta ajudar o seu pai. Ao ouvir o barulho dos disparos, outros zumbis são atraídos para dentro da casa e o menino é perseguido. O mesmo acontece com Dávila, mas o homem consegue incendiar o monstrengo e se livrar dele. Quando Lucas estava prestes a ser devorado, Lilia aparece e atira na criatura. Nessa hora, o menino percebe que aqueles zumbis possuem 2 corações. E é preciso destruir ambos para que eles morram de verdade. Após se livrar dos zumbis que tentaram devorá-los, Joey e Nico entram na mansão e se separam para procurar mais daquelas criaturas. No entanto, Nico encontra Alonso e aponta uma pistola para ele. Porém, quando Lucas corre para abraçá-lo, o homem abaixa a arma e fica ao lado de Alonso, no momento em que Joey aparece. Nesse momento, os 3 homens decidem dar uma trégua, pois sabem que precisam se unir para eliminar os monstros que estão espalhados pela chácara. De repente, os militares invadem a propriedade e se separam para encontrar os zumbis que estão escondidos. Nesse instante, eles encontram um dos soldados de sua base que foi infectado, mas precisam atirar nele, caso contrário, todos seriam atacados. Ao perceber que a mansão está cercada, o comandante Rafael e sua equipe decidem se entregar, e Alonso percebe que foram os militares que fabricaram a substância que está transformando pessoas em zumbis. Enquanto os soldados lidam com aquelas criaturas, Alonso e os demais sobreviventes tentam chegar ao túnel para escapar pelo subsolo. Quando os monstros se aproximam, Valência consegue se comunicar com Rafael, e ele afirma que sua espécie é muito superior aos humanos. Nesse momento, o comandante e seus soldados liberam uma cortina de fumaça e um tiroteio se inicia.
Após atravessar a zona de guerra, o grupo chega na portaria e encontra passagem para o túnel. Porém, antes de partir, Alonso é mordido por Flaco. Graças à cortina de fumaça, Rafael e seu bando conseguem escapar, mas Flaco é capturado vivo pelos militares. Galera, será que Alonso irá se transformar em um zumbi ou conseguirá encontrar um jeito de se livrar da infecção? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!